Pois bem, então vamos explicar o tema 1317 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a execução de créditos individuais e divisíveis, decorrentes de título judicial coletivo, promovido por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição. Aí, antes de explicar o julgado, eu acho importante a gente fazer uma revisão, né? Quando a fazenda pública é condenada a pagar uma quantia a alguém por uma sentença condenatória transitada em julgado, ela vai fazer esse pagamento por um sistema especial chamado de precatório, né? O precatório ele está previsto no artigo 100 da Constituição Federal. E o artigo 100 da Constituição Federal, vamos dar uma lida rápida, o que ele diz? Ele diz assim: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Então aqui um ponto importante, ordem cronológica. E a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Então, o sistema de precatório ele funciona dessa forma, prevista no artigo 100. Rafael, existe alguma exceção ao sistema de precatório? Existe. Existe a exceção quando a quantia a ser paga pela fazenda pública é de pequeno valor. Aonde está previsto isso? Parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos dar uma lida rápida. O disposto no caput desse artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então perceba que a Constituição determinou o seguinte: a lei vai determinar o que é pequeno valor. Entende? Então, significa dizer que a União vai determinar o que é pequeno valor para ela. Significa dizer que os estados e os municípios vão designar o que é pequeno valor para eles. O ADCT, no artigo 87, ele traz o que é o pequeno valor, de forma genérica. Então, enquanto o estado e o município não editar a sua lei própria, o ADCT regula essa questão do pequeno valor. E o parágrafo 4º do artigo 100 diz exatamente isso que eu estou falando. Vamos dar uma lida. Para os fins do disposto do parágrafo 3º, poderão ser fixados por lei próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Ah, interessante, entendi. Então as condenações são pagas por precatório. Perfeito. As condenações podem ser de pequeno valor, então elas não serão pagas por precatório. Isso mesmo. Quando é de pequeno valor, não é pago por precatório. O pequeno valor ele vai ser... quem vai definir o que é pequeno valor, né, respeitando lá o parágrafo 4º da Constituição, é o próprio ente federativo. O próprio ente federativo. A União já fixou? Fixou 60 salários mínimos. Então, a União, pequeno valor, 60 salários mínimos. E os estados e o Distrito Federal? Os estados e o Distrito Federal podem editar suas próprias leis. Enquanto eles não editam as suas próprias leis, eles são regulados pelo artigo 87, parágrafo 4º do ADCT. Nos estados, serão adotados como pequeno valor 40 salários mínimos e nos municípios 30 salários mínimos, conforme previsto no artigo 87, inciso 1 e 2. Tá bom? Então, agora vem algumas perguntas interessantes. Pois bem, então, em relação ao pequeno valor, tem uma pergunta interessante. Os estados, os municípios, eles podem fixar qualquer valor? Depende. Ele pode fixar um valor inferior ao previsto na DCT? Ele pode, desde que isso seja compatível, desde que isso seja coerente com a sua capacidade econômica.
com seu endividamento. Isso é isso nas palavras do próprio Supremo, tá? Então, imagine um município que está altamente endividado, que está com uma capacidade econômica muito baixa, e a requisição de pequeno valor, ela paga de uma forma muito mais rápida, né? O precatório, ele entra no orçamento, né, tem aquela questão da inscrição do precatório até 2 de abril, se eu não me engano. Deu branco agora, mas acho que é 2 de abril. Antes era até julho, agora até 2 de abril. Então, a inscrição do precatório, e aí ela é paga até o final do exercício financeiro seguinte. Então, o precatório, ele é mais moroso, o pagamento, e ele entra no orçamento, né? E a requisição de pequeno valor, ela já é paga no próprio exercício financeiro. É um pagamento muito mais rápido. Então, você definir o que é pequeno valor tem um impacto significativo no orçamento do ente federativo. Então, quando você vai definir, quando a lei municipal ou estadual vai definir o que é pequeno valor, ele tem que levar em consideração todos esses aspectos de capacidade econômica, de orçamento e assim por diante. Faz sentido, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, fixar 10 salários mínimos? Não, não faz sentido. É um estado rico, é um estado populoso. Faz sentido o estado de São Paulo fixar 15 salários mínimos? Não faz menor sentido, né? O estado de São Paulo é extremamente rico, com uma capacidade econômica extremamente alta, então não tem nexo nenhum ele fixar. Então você precisa ter uma proporcionalidade nessa fixação, tá? Então é importante dizer isso. Pode fixar com um valor e pode fixar um valor superior também, né? O estado de São Paulo, por exemplo, ao invés de fixar 40 salários mínimos, pode fixar 60, 70? Pode. Pois bem, feito esse resumo, vamos explicar agora o julgado, né? Se você tem uma situação trazida pelo Dizer o Direito, né? Eu não sei se você... Acho que provavelmente todo mundo conhece o Dizer o Direito, né? Mas eu não assinava. Eu passei a assinar recentemente e gostei bastante porque ele traz explicação, situações e ajuda bastante no entendimento dos julgados, né? Dos informativos. Porque às vezes você lendo só a ementa, você não... Só a tese... às vezes é difícil o entendimento. Então, você teria que abrir o acórdão, ler o acórdão, ir buscar a lei, o que fala aquela lei que ele está se referindo. E isso leva um tempo, né? A gente sabe que no mundo hoje dos concursos, tempo é escasso. Na nossa vida, de um modo geral, o tempo é escasso, né? E aí, se você tem alguém que simplifica, isso para você ajuda. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque receber tudo muito mastigado faz com que a gente fique mal acostumado e às vezes o entendimento ele não é tão bom de determinado conceito, de determinada matéria. Por hora, é importante a gente ter um estudo mais ativo, de buscar a lei, de buscar entender e de buscar construir o entendimento acerca da jurisprudência, porque isso também faz com que você grave melhor, né? Então, tem determinadas matérias que são importantes e que há uma grande probabilidade de cair numa eventual segunda fase ou numa prova oral. Eu acho importante você ter estudo mais ativo. Bom, pelo menos é isso que eu estou vendo para mim, né? E aí você vê se isso é importante para você ou não, né? E, enfim. Então, voltando ao julgado, o que é legal a gente... Então, voltando ao julgado, qual é a situação que o Dizer o Direito traz? Ele traz assim, imagine a seguinte situação, porque aí fica mais fácil o entendimento do julgado. Imagine a seguinte situação, um sindicato ajuiza uma ação coletiva contra um município, requerendo diferença salarial dos trabalhadores, por exemplo. Aí, a fazenda pública, o município, é condenado a pagar essa diferença salarial. O sindicato, o que ele faz? Ao cumprir a sentença, ao requerer o cumprimento de sentença, ele requer requisição de pequeno valor, a expedição de requisição de pequeno valor. Por quê? Imagine o seguinte, você tem lá os substitutos processuais, né? Você tem os trabalhadores. Aí a diferença salarial, um indivíduo
tem uma diferença salarial de 20 mil, o outro tem de 30, o outro tem de 50, o outro... São diversas diferenças salariais. Somando todas as diferenças salariais, daria 400 mil reais. Se a gente levar em consideração o valor total, teria que ser por precatório. E aí, o que o sindicato fez? Ele não levou em consideração o valor total, ele levou em consideração o valor individual. E aí ele pediu a expedição de requisição de pequeno valor para o município. E aí o município negou, falando, não, você tem que... a execução ela é pelo valor total. E aí vem a tese e diz isso. E diz exatamente o que a gente leu na tese. Que, vamos ler de novo aqui para ficar mais claro agora. Ó. Ele fala assim, a execução de créditos individuais e divisíveis. Então, os créditos eles são individuais e indivisíveis, né? e divisíveis, decorrentes de título judicial coletivo. É uma ação coletiva. Promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento do precatório previsto pelo parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição. Então, o que ele está dizendo aqui? O parágrafo 8º, artigo 100 da Constituição, ele traz que é vedado o fracionamento do precatório. Né? Por exemplo, imagine eu, indivíduo, ajuizo uma demanda contra a Fazenda e a Fazenda é condenada em 100 mil reais. Aí eu falo assim, o Estado de São Paulo, por exemplo, é 60 salários mínimos. Eu quero receber 60 salários mínimos por requisição de pequeno valor e o restante, os 40 salários mínimos, né? Eu falei 100 mil reais, mas vamos 100 salários mínimos. E o restante eu recebo por precatório. Pode isso? Não, não pode. O parágrafo 8º fala, é vedado o fracionamento de precatório. Tá? Só que aí o Supremo falou, só que quando o título judicial é divisível, individual, proposto por um substituto processual numa demanda coletiva, não há que se falar em fracionamento. Esse sempre foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E agora, no tema 1317, o Supremo só reiterou a jurisprudência já aplicada pelo Supremo Tribunal Federal e fixou a tese de repercussão geral. Percebe? Então, eu espero ter ajudado no entendimento. Se você gostou aí, né, curta, compartilhe, deixe seu comentário para saber aí se você está gostando e se você tem algum julgado que acha interessante, que explique também, deixe na sugestão, que aí a gente vai trazendo mais conteúdo, tá bom? Até a próxima.